Direito Descomplicado. 8h26, Tarobá Cidade de volta, e a gente que está no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização sobre acidentes de trânsito. A gente traz um tema também muito importante e impactante nas rodovias, principalmente. Como evitar as ocorrências nas empresas de transporte de cargas e passageiros. A advogada Maiara Bispo, nossa convidada, ela que é especialista em direito trabalhista, a gente relaciona esse assunto que mexe com vidas em primeiro lugar, né, Maiara? Preservando a vida do motorista, dos passageiros e também preservando a carga, que também tem um valor agregado grande. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada. É isso mesmo. A ideia do Maio Amarelo é a conscientização, a prevenção. Então, como que as transportadoras elas vão cuidar dos seus motoristas e como os motoristas vão se conscientizar da importância do descanso, da importância de observar as normas de trânsito para evitar acidentes e, infelizmente, as fatalidades que a gente está vendo muito aí nas rodovias, né? Ontem mesmo vi um acidente, eu estava já pensando nesse assunto, um acidente aqui no Paraná e envolvendo caminhão. Tem regras bem específicas para o motorista, no caso, que trafega com esse tipo de transporte de passageiros e de cargas? Sim, principalmente o motorista de grandes cargas, vamos dizer assim, né, com veículos maiores, eles têm desde uma conscientização e um treinamento, né, de direção defensiva. Então, eventualmente, ele percebeu que vai acontecer uma colisão, ele percebeu que vai acontecer alguma coisa, ele tem a manobra a ser feita adequadamente. Quanto evitar, né? Então, a ideia desses motoristas é evitar ao máximo possível os danos. E aqui eu não falo só de dano material. É óbvio que o material envolve muito custo. Um caminhão é muito caro, um ônibus de passageiro é muito caro. Mas a gente lida com vidas, né? Sim. Então, eventualmente, vamos dizer assim, um caminhão que não está efetivamente ali na manutenção, perde um freio, que pode acontecer, acontece alguma situação nesse sentido, pode aí matar famílias dentro da rodovia, né? Essa manutenção, ela é de responsabilidade da empresa? Do dono do caminhão. É óbvio que a empresa que tem frota, ela tem essa responsabilidade, que é muito importante, tá? Você ter o cuidado com o caminhão, seja ônibus, né, de passageiro também, quanto o caminhão. E se eventualmente for um transportador autônomo, que a gente fala que é o próprio caminhoneiro que tem lá o caminhão dele, a obrigação é dele de fazer essa manutenção. Existe uma lei do motorista que trata também da questão do descanso, né, Maiara? Que ainda é não só polêmico, mas a gente ainda vê aqueles motoristas, principalmente de caminhões autônomos, tomando aquela medicação para ficar mais tempo acordado. Esses dias mesmo vi mais uma notícia sobre isso. O que diz a lei? Isso, na verdade, assim, é proibida a utilização, a gente conhece popularmente pelo rebite, né? Isso. Seja rebite ou eventualmente alguma outra droga tóxica que possa deixar a pessoa mais alerta, né? Então, é proibida a utilização desse tipo de medicamento ou eventualmente de droga. A legislação, ela proíbe, tanto é que o motorista, ao renovar a CNH dele, ele passa por exame toxicológico. E se eventualmente for constatada a utilização de algum produto, ele não tem essa CNH dele atualizada, né, renovada. Então, assim, é totalmente proibido. Existe a obrigatoriedade, e isso não é só para o motorista que trabalha com transporte de passageiros ou com transporte de cargas, que está dentro de uma transportadora, mas também para o motorista que é autônomo. Ele tem essa obrigatoriedade de descansar, porque ele tem nas mãos dele vidas, né? Então, a vida dele e a vida de terceiros. Quanto tempo que tem que ter? A lei fala isso? Tem a determinação, tá? Ela estabelece que, assim, por exemplo, se você está dirigindo há mais de 5 horas e 30, você tem que ter um descanso de pelo menos 30 minutos para você fazer a recomposição, tá? Quando a gente fala de cargas. E aí, fora esse descanso, existe o descanso entre um dia e outro de trabalho, né? De pelo menos 11 horas. A gente teve uma mudancinha aí, questão das decisões que a gente tem recebido e enfrentado aí na justiça. Então, tem que ter pelo menos essas 11 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho. E, óbvio, o final de semana
semana ou um domingo, ou pelo menos 36 horas consecutivas de descanso depois. E no caso do motorista de ônibus, aquele intermunicipal ali que faz grandes quilômetros, por isso que tem o outro ali para ele revezar, né? Isso mesmo. Dependendo da quilometragem que vai ser rodada essa viagem, né? Ele tem um segundo motorista que vai descansado, né? Vai descansando enquanto o outro dirige, eles fazem essa mudança. Ou se eventualmente a quilometragem também é grande e não vai um motorista acompanhando, um segundo motorista acompanhando, eles fazem a troca em alguma parada, né? Então, às vezes, para numa determinada rodoviária, troca o motorista, sobe o outro e o que veio na direção descansa nessa parada. Tem bastante detalhe na lei, você falou já do treinamento obrigatório, tem o tacógrafo, né, que é aquele equipamento, no caso de acidente, ele vai indicar a velocidade real que estava aquele motorista. Nesse caso, quem que é responsabilizado, Mayara, caso haja um acidente, infelizmente, por conta de excesso de velocidade? Excesso de velocidade, a gente tem o tacógrafo, como você mesmo mencionou, ele vai indicar ali o horário, né? Ele indica certinho, ele parece um exame de coração, sabe? Aquele eletro que você faz, ele vai indicando velocidade, horário, tudo certinho. Eventualmente, em casos de acidente, tanto o motorista quanto o dono do veículo respondem, tá? Se eventualmente tiver ocasionar a morte de alguém, aí vem para uma análise criminal, né? Se foi realmente o culposo ou doloso, que a gente chama, né? Se teve a intenção ou não de ocasionar aquele acidente, se houve uma negligência, alguma coisa nesse sentido, quem responde daí é a pessoa mesmo, tá? Certo. E eventualmente indenizações também pode responder o dono do caminhão e o motorista. O que você diria como advogada trabalhista, aproveitando esse Maio Amarelo, para não incorrer, claro, a prevenção do acidente em primeiro lugar, mas até para as empresas se blindarem, né, de problemas, aí principalmente quando o caminhoneiro é autônomo ou o motorista é funcionário, ainda tem muito problema que você poderia dar alguma dica para gente? Na verdade, assim, acho que a maior dica para as empresas seria organizar a rota, né? Então, saber, assim, pontos estratégicos para paradas, calcular muito bem o horário que tem que ser entregue a mercadoria ou, eventualmente, o passageiro, né? Porque a gente tem algumas determinações, DR, enfim. E aí, a gente ter esses cuidados, né? Para o motorista conseguir parar, descansar e também cuidar muito bem da jornada, fazer um controle efetivo dessa jornada, verificar, principalmente para as cargas, quando a gente tem motorista de caminhão, que às vezes estende um pouco mais ali a jornada, estica um pouquinho mais para poder chegar em casa mais cedo. Então, tomar cuidado com isso, né? Eles têm que ter adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade, obrigatoriamente, é apenas para a moto. O caminhão ou eventualmente o ônibus, aí é uma análise e uma questão assim que a gente entra numa discussão um pouco mais aprofundada, porque daí a gente precisa de um engenheiro de segurança para afirmar se existe ou não essa periculosidade. Mas eventualmente o maior risco desses veículos seria com um tanque adicional. Então, se eu tenho um tanque de combustível adicional, que é o que não é o que vem de fábrica, é o que a gente coloca um suplementar ali, a gente tem que adequar esse veículo, passar essa vistoria no Detran para o documento do veículo estar ali habilitado e aí verificar se a quantidade de litragem que está carregando ali de diesel, ela é suficiente para fazer o pagamento do adicional de periculosidade ou não. Aí é uma análise um pouquinho mais rebuscada. Entendi. Mas seguindo todas essas regras, que são muitas, né, Mayara, é possível evitar principalmente os acidentes? Com certeza. Por exemplo, o que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente em questão de acidente. Manutenção. Veículo apresentou falha, veículo apresentou luz piscando no painel, ou está no prazo ali para ser feita essa manutenção, tem que ser parado esse veículo e tem que ser feita essa manutenção. E uma dica que eu vou deixar aqui agora para as empresas, né? Toda manutenção documentar. Porque é muito importante, pode acontecer do carro ter acabado de sair ali da manutenção, da oficina, tá
tudo bem, o mecânico falou, ó, foi trocado freio, foi trocado, né, pastilha, enfim. E aconteceu um acidente, eventualmente, por uma falha mecânica, que pode acontecer, né? Mas a manutenção, ela tem que ser totalmente documentada, porque se eventualmente acontecer alguma coisa, a gente tem como provar que, olha, o que a empresa tinha obrigação de fazer, ela fez, né? Hoje em dia só vale o que está no papel, né? Vale o que está no papel, é bem isso. Mayara, obrigada. Quem quiser saber mais, se aprofundar, a gente tem um podcast com a Mayara Bispo exatamente sobre esse tema. Tá lá no nosso portal tarobá.com.br, é o Sem Cerimônia, com Patrícia Chiosi, e a gente aprofundou bastante esse assunto relacionado a transporte de cargas e passageiros. Muito obrigada, viu, Mayara? Eu que agradeço e a gente sempre fica à disposição. Obrigada. E agora a gente vai voltar com a Laís